Todo mundo aqui com certeza se lembra do final do God of War 3, onde após matar todos os deuses mais importantes do Olimpo, inclusive o seu próprio pai, Zeus, Kratos acaba se matando com a lâmina do Olimpo para retirar a esperança do seu corpo e jogar para toda a humanidade. Num ato mais para contrariar Atena do que realmente para ajudar a galera, né? E uma imagem que ficou muito bem estampada nas nossas mentes é a imagem do Kratos estirado no chão, ensanguentado, com um buraco na barriga, ou seja, morto. Nós tivemos a sensação ali de que ele havia realmente falecido, morrido. Mas quem foi paciente de esperar até o final dos créditos do jogo ficou com uma imagem ainda mais intrigante na cabeça, que foi o fato do corpo do Kratos não estar mais ali. Sim, o corpo dele desapareceu, apenas deixando um rastro de sangue que aparentemente levava ele pro pico do precipício ali, né, pra cair do precipício de onde ele estava. Depois disso a gente nunca mais teve notícia dessa cena e só tivemos o novo God of War com o Kratos já vivendo na mitologia nórdica, já com Atreus e tudo mais. A gente não viu o que aconteceu nesse meio tempo. Bom, a questão é que o Kratos realmente rastejou até lá e sobreviveu à sua tentativa de suicídio com a lâmina do Olimpo. Isso porque os deuses o haviam amaldiçoado, impedindo que ele tirasse a sua vida com suas próprias mãos. Não era possível do Kratos se matar, cara. É algo que não tem como. Só se alguém o matasse. Só que a gente sabe que se alguém mata o Kratos vai lá e foge do inferno, né? Foge do submundo. Só que o suicídio se tornou algo impossível pro Kratos. E aí, não tendo outra maneira de encontrar a paz eterna, Kratos tentou se livrar do maior fardo da sua vida, que eram as lâminas do caos. Vocês se lembram que quando ele termina de matar Zeus, as correntes da lâmina se soltam dos seus punhos, certo? Só que elas estavam perto dele ali ainda, elas estavam com ele. E aí ele tenta se livrar delas, jogando elas forte pro meio do mar. Só que após fazer isso, um vento muito forte jogou as lâminas de volta pra ele, cara. Tipo, elas caindo direto na frente dele, na frente dos pés dele. Ele tentou de novo e o mesmo sempre acontecia. Até que ele se certificou de jogá-las bem longe, lá pro meio do oceano. A gente sabe o tamanho da força do Kratos. E quando ele fez isso, os oceanos se agitaram e criaram ondas tão violentas e cruéis que jogaram Kratos pra longe. E ele parou em uma praia de areias negras, areias escuras. E adivinha o que estava ao seu lado logo depois que isso aconteceu? Sim, as próprias lâminas do caos. Não tinha como ele se livrar delas. Elas eram a sua sina, o seu lembrete de que ele realmente já foi um dia. O fantasma de Esparta, o deus da guerra, o destruidor de mundos. Kratos tentou jogá-las fora de todas as formas, mas todas essas formas foram em vão. Então, após destruir o mundo, falhar em se matar e ainda não conseguir se livrar do seu maior fardo, Kratos ficou sem rumo e decidiu vagar por aí. Ele andou, caminhou, perambulou, sem direção nenhuma, só ao infinito. Só que quando ele percebeu, ele estava em terras gélidas, ele alcançou neve e tudo mais. E essas terras, para surpresa do Kratos, não estavam destruídas, não estavam destroçadas, e ainda havia vida nelas. E foi nesse momento que Kratos percebeu que sim, ele havia destruído o mundo, mas não o mundo todo, e sim só o mundo grego. Haviam outros lugares que iam além dos domínios dos deuses gregos, e estes tinham seus próprios deuses, suas próprias criaturas e, é claro, suas próprias regras também. Sem perceber, Kratos havia chegado na Escandinávia, lar dos deuses nórdicos, lar da mitologia nórdica. O mundo de God of War é separado por regiões, e essas regiões têm seus próprios deuses, regras, animais, cultura e tudo mais. Então, o mundo que Kratos destruiu foi o mundo grego, foi a Grécia, com os deuses gregos e o povo grego. Já nessas terras nórdicas, o negócio era outro. Outros deuses, outras criaturas, outra fauna, outro tudo. E após vagar mais um bom tempo por essas terras desconhecidas, ele acabou sendo encurralado por 3 lobos, que eram muito maiores do que o normal. Um lobo negro de olhos verdes, que parecia ser o líder dessa matilha, e os outros 2 lobos que eram branco e cinza. E aí o deus da guerra, né, pegou as lâminas do caos, a única arma ali, sua fiel arma, e tentou afastar esses lobos dele, mas isso não assustou os lobos, cara. O Kratos, com toda a sua ira, sua bravura, jogando suas espadas para atacar os lobos e tal, isso não assustou os lobos. E aí, feroz, o lobo negro avançou contra o fantasma de Esparta. Com o movimento do lobo, Kratos viu uma silhueta de uma mulher encapuzada atrás dos outros 2 lobos. Ele gritou perguntando quem era ela, mas como resposta, ele obteve apenas o ataque mortal desse lobo negro, que derrubou o Kratos e o desmaiou. E aos poucos, né, Kratos foi perdendo a consciência, enquanto o lobo o agarrou pela perna e o carregou, sabe-se lá pra onde, sabe-se lá por quanto tempo.
e sabe-se lá o porquê também. E isso aqui não tá no livro, tá? Não tá em lugar nenhum oficial, por nenhuma mídia de God of War, mas se dá a entender pela descrição da aparência e o tamanho desses lobos que o lobo negro era Fenrir, filho de Loki, e os outros dois lobos aparentam ser Skoll e Hati, filhos do lobo Fenrir, que estão destinados a perseguir e comer o sol e a lua no Ragnarok da mitologia nórdica. Ou seja, quando o mundo for acabar no Ragnarok, eles vão lá e comem a lua e o sol. Agora, a mulher encapuzada não dá pra saber quem ela é, mas dá pra ter uma teoria aqui, ó, isso é teoria, tá? Não é oficial. Eu acredito que possa ser a Fai, a Laufey, né, a mulher do Kratos, que eles tiveram um Atreus juntos. Mas isso é apenas uma suposição. Os lobos já é um pouco mais certo, cara, porque 3 lobos gigantes, um negro, um cinza e um branco. Só podem ser Fenrir e seus 2 filhos Skoll e Hati. Então, após esse confronto, Kratos acaba sendo nocauteado pelo lobo negro e sendo arrastado por ele. Como eu disse, sei lá pra onde, sei lá por quanto tempo, é aí que entra um gap de informações. Nós não sabemos o que aconteceu com Kratos daí em diante. Só sabemos que mais de 50 anos depois, essas memórias já eram flashbacks quase esquecidos na mente do Kratos. Porque agora, mais velho e mais sábio, o antigo deus grego vivia em uma cabana no meio de uma floresta de Midgard, um dos reinos da mitologia nórdica, o reino onde ficam a maior parte das pessoas, dos humanos normais. E não sozinho, Kratos tinha uma esposa e um filho. Sim, Kratos havia mais uma vez construído uma família. Não se sabe exatamente o que aconteceu nesses 50 anos, apenas que ele havia escondido as suas lâminas do caos e que Kratos novamente havia se tornado um pai de família. Agora, estando casado, podemos dizer, né, juntado com a Fei, sua amada, e o seu filho Atreus. E foi basicamente assim, embora falte muita informação ainda, como Kratos foi parar na mitologia nórdica. Claro, segundo as informações do livro do novo God of War, que são sim oficiais. Então, resumão, Kratos sobreviveu ao final de God of War 3, tentou jogar as lâminas do caos fora no mar, só que elas sempre voltavam pra ele até que uma onda, um tsunami muito louco, jogou ele muito longe em uma terra de areias negras, podemos dizer, em uma praia de areias negras. E aí Kratos, sem saber o que fazer, começou a perambular, caminhar, até que chegou em terras com neve, terras gélidas, e se deparou com aqueles 3 lobos e a mulher encapuzada, sendo derrotado, podemos dizer, né, apagado aí por esse lobo e carregado sabe-se lá por quanto tempo, e mais de 50 anos depois que a gente tem o começo da história do novo God of War, com Kratos vivendo com a sua esposa Laufey e seu filho Atreus. E aí eu quero saber de vocês, enquanto nós não temos informações oficiais de o que aconteceu nesse período de 50 anos aí, desde que Kratos foi arrastado pelos lobos até o novo God of War, eu quero saber, na sua opinião, o que aconteceu nesse período? O que houve, cara? Será que a mulher encapuzada era realmente a Laufey? O que esses lobos fizeram com Kratos, mano? Será que ele conversou com os lobos? Será que o Kratos matou os lobos? Qual era o objetivo dessa mulher encapuzada? O que se passou em todo esse tempo aí que não foi contado ainda?